Meu aniversário de 19 anos foi bem estranho. A transição de adolescente para adulto era algo que eu já estava acostumado a vivenciar constantemente. Eu nunca tive um dia livre de responsabilidade desde os 10 anos, então saber que agora eu teria que decidir de uma vez qual carreira seguir era uma preocupação que já estava no passado. Naquele dia eu me sentia levemente mais apático que o normal. Parecia que de um dia para o outro eu não me importava com o que tudo aquilo significava, e talvez esse fosse o primeiro sinal do que ia acontecer. Naquele dia eu fui levado pelos meus pais a um pequeno restaurante aqui na minha cidade. E a esse ponto meu humor foi melhorando aos poucos, principalmente por perceber o quanto eles estavam felizes e animados. Então eu pensei que nada mais justo do que dividir o sentimento com eles. Porém, durante as risadas e lembranças do passado, alguma coisa extremamente estranha aconteceu. O restaurante ficava localizado exatamente na rua principal do bairro, onde constantemente passavam carros, caminhões e ônibus. Em um desses ônibus que passavam, eu vi ele. Ele usava uma camisa cinza exatamente igual à minha. Usava óculos e cabelos bagunçados exatamente como os meus. Estava no mesmo ônibus que eu constantemente pegava e exatamente no mesmo lugar onde eu sempre sentava. O meu duplo estava ali, na hora exata e no momento exato. Nós dois nos encaramos incessantemente pelo que pareciam ser horas, mesmo tendo sido apenas alguns segundos. Nossos olhos exatamente espelhados apenas se desconectaram no momento em que ele se moveu, dando de ombros para mim como se debochasse de quem eu sou. Ele sorriu brevemente com o canto da boca e assim o ônibus foi embora. Lembro de ter ficado extremamente transtornado com essa experiência. Até meus pais perceberam que meus lábios se esbranquiçaram e minhas mãos ficaram geladas como se eu tivesse me tornado um cadáver. Eu tinha entrado em choque. Depois daquele dia nunca mais o vi e tentei enterrar esse evento na minha memória nas semanas seguintes. Quer dizer, isso antes de eu ser abordado por um dos meus amigos após me ver caminhando pelas ruas do bairro naquele exato mesmo dia, na exata mesma hora em que eu almoçava com meus pais. E aqui vem o aviso de sempre, nada disso aqui é real e ninguém se machucou de verdade porque é só uma obra de ficção. Se por acaso tu tem alguma sensibilidade com assuntos como pessoas se autodestruindo, eu sugiro muito que tu não acompanhe esse vídeo aqui. Esse ARG aqui ele é bem simples, mas ele aborda alguns temas bem pesados, então aviso dado. Eu queria agradecer também aos membros do canal, que são esses camaradas aí. Eu não sei se alguém mudou, não sei se alguém saiu, não sei se alguém entrou, mas muito obrigado assim mesmo. Dito isso, bora continuar. O primeiro vídeo da cronologia, de acordo com a ordem que o próprio Alex, que é o criador do canal, deu a um youtuber americano chamado Wendigon, é o volume 1 do que é o vídeo homônimo do canal. E ele se trata de um compilado de várias gravações, ao estilo clássico de Walten Files. A gente tem acesso a várias informações espalhadas em fitas aleatórias que não exatamente estão distribuídas em ordem. Porém, como a gente é um bando de garoto malvado, a gente vai começar pelo primeiro vídeo do canal, ora bolas. E ele se chama Overthrown, traduzido como Destronar. Em Overthrown é possível ver uma gravação feita de um desenho animado adaptado a partir dos livros da Bíblia, mais especificamente em um especial de Natal, já que existem citações referentes ao nascimento de Jesus. Nos primeiros segundos do desenho a gente vê sendo narrado tudo de acordo com o que está escrito, mais especificamente no momento em que o anjo anuncia a chegada do Salvador para um grupo de pastores. Esses primeiros segundos são tipicamente normais, porém o que realmente importa vai vir logo após a fita travar e tecnicamente reiniciar de uma vez, com uma voz robotizada narrando tudo. The most time ago, there was a woman named Mary who lived in the city of Nazareth. She was in love with a man named Joseph. O desenho prossegue normalmente com o que parece ser o momento da anunciação a Maria, onde o anjo chega mandando um papo muito parecido com algo vindo do YouTube Poop, pouco antes de começar a falar alguma coisa com um áudio muito estranho. Mary was young and a virgin, but she got a very special message from an angel named I am the angel Gabriel. I've come to bring good news. News? For me? Porém, como nós não somos mais calouros na área de analisar ARGs estranhos, é importante lembrar de ligar as legendas disponíveis no vídeo, onde curiosamente nesse exato momento surge o que parece ser uma mensagem em código binário, que pode ser traduzido como: eu sou o único verdadeiro Senhor, eu devo reverter a ilusão, José será o próximo.
É, interessante, mas relaxa que isso aqui ainda não acabou. Whatever God wants, I will do. Logo após o foco do desenho mudar para José dormindo, a gente pode perceber na janela que existe alguma coisa ali, na verdade alguém, observando. A figura então começa a falar. I will fool the shepherds. I will know their greatest fear. I will know your greatest fear. Wake up, Joseph. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Aqui nós ouvimos algumas coisinhas que também são bem interessantes, mas é bom manter em mente o que essa figura quer dizer quando comenta sobre os maiores medos dos pastores e os de José, porque vai ser algo importantíssimo que vai retornar no futuro. O foco do desenho novamente muda e novamente a gente volta no ponto em que a fita começou, porém agora com algumas leves diferenças, já que é visível que agora tá tudo completamente escuro e dessa vez não é um anjo que chega para anunciar, mas sim o falso salvador. Do not be afraid, my dear shepherds. I have great news. I am your true savior. I know everything about what makes you human. I know what you love. I know what you dread. Nesse ponto, agora com as legendas já ativadas, é possível notar a presença de outra mensagem secreta. E dessa vez não se trata de um código numérico mega complicado que com certeza eu teria que pedir ajuda pro Carlos para conseguir explicar. Porque dessa vez a gente tem um trecho de um dos livros mais importantes da literatura clássica. Mais especificamente, a 8ª estrofe do 36º canto da Divina Comédia. E ela pode ser lida da seguinte forma. Me assombrei com aquele aspecto. Não pergunte, leitor. Não há como expressar com verbo humano o que eu encarei. Nem morto ou vivo ficaria. Pense por você agora. O que eu me tornaria não tendo contato com a vida ou a morte. Em um contexto melhor, esse trecho é descrito por Dante no momento em que ele se depara pela primeira vez com Lúcifer, o rei do inferno. E não se preocupa que isso vai ser bem importante no futuro. Por fim, nos últimos segundos da fita, a gente se depara com um cenário soturno de um deserto, onde alguém nos pede para presenciar o que ele fez ao conseguir enganar os pastores de mente fraca, enquanto também podemos perceber os lamentos do povo de um vilarejo, envergonhados por terem sido ludibriados e causado sofrimento de suas famílias. Eu até imagino que tu tá disposto a comentar aí de baixo, mas esse vídeo não tá presente no volume 1 do Mandela Catálogo e muitas referências desse vídeo que antes estavam presentes lá foram retiradas. Por que tu tá perdendo tempo com isso? Bom, eu afirmo, meu jovem gafanhoto, que apesar do que tá presente aqui nesse vídeo começar a parecer cada vez mais desconexo com a realidade do ARG, à medida que a gente for escavando todos os elementos importantes, é bom ter a total noção de uma coisa. Lembra daquela citação da Divina Comédia que eu citei anteriormente? Bom, se tu for agora e tentar ler qualquer canto do livro aleatoriamente, nenhuma palavra vai fazer sentido. E sabe por quê? Porque o Inferno de Dante é escrito totalmente em alegorias, sabe? Metáforas. Assim como esse vídeo. Tu não acha interessante que o primeiro vídeo postado possua alguma relação com uma passagem bíblica? Além das referências a um falso salvador, enganando pessoas em uma tal ilusão que precisa ser revertida? O que existe de realmente importante aqui não é o que a gente está vendo, mas sim o que essas coisas querem dizer. E o que elas significam? Então, relaxa um pouco, porque as peças reais do quebra-cabeças nem sequer estão na mesa ainda. Eu vou pular o segundo vídeo, já que a gente vai ver a exata mesma coisa durante o volume 1, então bora seguir direto pro volume 1.
O vídeo começa com o que parece ser uma fita de instrução feita em 1981 por um órgão do governo chamado Departamento de Fenômenos Temporais. Agora, qual é a responsabilidade desse órgão ainda é razoavelmente incerto. Então bora tentar ignorar isso e seguir adiante. Nessa fita de instruções a gente tem uma breve exposição da situação real dos Estados Unidos durante essa época, em que o país passa por uma crise com ataques feitos por organismos hostis identificados como alternate, traduzido como alternativos ou substitutos, que é a forma que eu vou chamar eles a partir de agora. Como seu próprio nome sugere, eles podem ser exatamente iguais a um indivíduo, podendo também apresentar características biologicamente impossíveis, como membros extremamente alongados ou estranhamente formados. É dito também que seja evitado qualquer contato com esses substitutos, já que os mesmos utilizam de táticas de guerra psicológica para ter vantagem contra suas vítimas. Só para esclarecer esse método, guerra psicológica, Psy-War ou Psychological Warfare, é o uso de propagandas ou simples ato de influenciar as opiniões, emoções, atitudes e comportamento de grupos estrangeiros hostis. E isso sugere que muito provavelmente o governo vê esses substitutos como seres que nem sequer vieram desse mundo. E essa possibilidade não é extremamente absurda. E isso pode ser explicado melhor durante a explicação do princípio Think. De acordo com as instruções, o princípio Think é uma sigla que resume os principais pilares desse método. Esse princípio se baseia em contar alguma autoridade sobre o encontro que você teve com o substituto, impedir o movimento do substituto, identificar a classe do substituto, neutralizar o substituto caso seja seguro fazer isso, e por último, se matar, porque não há espaço suficiente para 2 de vocês. Isso é extremamente importante, porque é como se tu chegasse em casa e do nada alguém exatamente igual a tu mesmo aparecesse na porta. E a única forma de sobreviver a isso é matando ele ou deixando ele te matar. É quase como se existisse uma regra implícita onde 2 versões da mesma pessoa não podem existir no mesmo universo, ou linha temporal. E o que talvez comprove a existência desse tipo de regra pode ser notado durante esse trecho. While we heavily discourage any form of contact or communication with an alternate, we make exceptions for attempts at executing them yourself. Tu é incentivado a ser extremamente agressivo com esses substitutos, enquanto o máximo que eles podem fazer é, sei lá, usar argumentos a favor do comunismo. Eu sei o quanto isso é estranho, e fica mais estranho quando a gente soma a frase de conhecer o próprio lugar na realidade com todos os elementos de viagem no tempo que eu citei anteriormente. A próxima seção dessa fita possui foco em entender os diversos tipos de substitutos, e é interessante ver que o título dessa seção se chama Conheça o seu inimigo. Sabe como é? O governo americano sendo governo americano. O primeiro tipo citado aqui são os Doppelgangers. O nome Doppelganger é um termo alemão que significa sósia, ou uma pessoa muito semelhante a outra sem nenhuma ligação familiar. Mitologicamente, esse tipo de evento é considerado algo sobrenatural, também descrito como um sinal de que algo muito ruim está próximo. E quer saber? Strindberg, um dramaturgo sueco, descreveu a seguinte frase: "Quem vê o seu duplo vai morrer." Interessante, né? Isso de certa forma explica o porquê desses substitutos serem considerados uma ameaça. E o nome Doppelganger cabe perfeitamente ao primeiro tipo deles. Os Doppelgangers são exatamente iguais a indivíduos originais, apresentando algumas leves e discretas diferenças. O terceiro tipo, dessa vez não nomeados, são os tipos que, ao contrário dos anteriores, são extremamente diferentes aos seus originais, apresentando características visivelmente anormais, como a falta de rosto ou uma biologia extremamente estranha. Antes da gente seguir para a próxima fita desse vídeo, eu acho que tu deve ter percebido que existe uma grande diferença entre esse vídeo presente no volume 1 e no segundo vídeo do canal. Na fita presente no segundo vídeo, existe um tipo de substitutos que foi completamente cortado dessa versão, e eles são os detectáveis. O mais interessante disso é a imagem que eles usam para descrever esse tipo, a exata mesma imagem que o falso Salvador se apresenta no final de Overthrown. É importante também lembrar que o falso Salvador usou seus conhecimentos dos medos daqueles pobres pastores para enganá-los. E qual é o método que os substitutos usam para afetar suas vítimas? Manipulação. O Overthrown não parece tão desconexo agora, né? Enfim, continuando. Na segunda sessão presente no vídeo, a gente é apresentado a uma gravação telefônica entre 2 vítimas, Mark Heathcliff e César Torres. Hey, it's Caesar. I hope it's not too late. No, it's fine. Don't worry. What's up? Are you alright? Yeah, it's not me, it's my mom. She's knocked out cold and I have no idea why. I'm on my way to the ER, but could you do me a favor? Yeah, of course.
What is it? I just need you to come over and turn on the cameras we have set up. You know the ones that we installed after we were robbed? Oh, yeah. Would you mind if I asked why? Well, she screamed really loud right before I found her on the ground. I just... Well, do you have your doors and windows locked? Like what the broadcast told us to do? Yeah, that's the weird part. Maybe she saw something? I don't know. Alright. I mean, it shouldn't be too bad. I'm just gonna switch them on and get out of there, though. You know how I feel about your house. Yeah, that's fine. One last thing. Try to get a good view of the... Okay. Alright, I gotta go. I'm almost at the hospital. Thank you. Após o fim da gravação, é possível ver a visita de Mark até a casa de César, a partir de filmagens feitas pela câmera do carro e nas que estão no interior da casa, as mesmas que o César citou. Na gravação do interior da casa, a gente pode ver pouca coisa realmente chamativa, mas é possível ouvir o que parecem ser passos pelos corredores. Existem também alguns registros de movimentos às 3h31 da manhã e às 5h34, onde é possível se escutar o que parece ser uma voz feminina pedindo ajuda. Who are you? Get away from me! No! E nesse momento, durante a transição para outra gravação, a foto com o rosto de César parece se retorcer completamente, muito provavelmente indicando que o mesmo foi atacado por um substituto e que o Mark caiu em uma armadilha. Após isso, a gente é levado para as gravações feitas pelo próprio Mark na sua casa, entre os dias 13 e 15 de setembro de 1992. Let me in, Mark. I have a gift for you. I have a present. I have a surprise. I will not hurt. You fucking bastard! If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator. If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up. Muito possivelmente, esses dois personagens se tornaram vítimas de substitutos pelo simples fato de não seguirem as regras impostas na propaganda. A mãe de César precisava ser levada ao hospital após entrar em choque, ao se deparar com um substituto que já estava no interior da casa, sendo a voz dela que escutamos nos minutos finais do vídeo. César, tendo que sair de casa e preocupado com a possibilidade de alguém ter invadido o local e atacado sua mãe, então pede para o seu amigo Mark ir lá e ligar as câmeras de segurança por precaução. O que o Mark não sabia é que ao fazer essa boa ação ele estaria se expondo, permitindo que seja lá o que tivesse escondido dentro da casa, o seguisse por todo o caminho de volta, encurralando o rapaz no seu próprio quarto. Como a gravação da ligação telefônica sugere, o Mark estava bem atento às transmissões e avisos de emergência para lidar com esse tipo de situação, e por isso a gente pode perceber ele utilizando todos os passos do método Fink, tentando ligar para a polícia e informar sobre o seu contato, impedindo o movimento do substituto trancando a porta do seu quarto, tentando identificar o tipo do substituto ao abrir sua porta e tentando eliminá-lo com uma arma de fogo, o que infelizmente não foi uma boa decisão.
Aparentemente, o substituto acabou sobrevivendo, o que obrigou o Mark a realizar o último passo do método. E isso é bem estranho, né? Se o Mark seguiu todos os passos do método corretamente, por que esse foi o destino dele? E por que ele diz que mesmo após dias ligando para as autoridades, ninguém veio ajudar ele? Bom, eu acho que para saber isso a gente vai ter que passar para a próxima parte. Durante a terceira gravação do vídeo, a gente tem contato com um vídeo de treinamento para operadores de emergência do Departamento de Polícia do Condado de Mandela, e as instruções são lidas da seguinte forma: quando estiver na estação, pode ocorrer uma situação em que os despachantes locais fiquem sem operadores para atender as chamadas, então eles nos transfiram as ligações. As instruções presentes indicam que existem apenas 3 cenários em que um operador pode lidar durante uma ligação. A primeira é em caso de situações envolvendo a necessidade de policiais. When a caller needs the police, send available personnel to the address. A segunda envolvendo fogo com a necessidade de bombeiros. When the caller has a fire-related emergency, contact our neighboring fire department with the address and a brief description of the event. E a terceira envolvendo a necessidade de paramédicos. When the caller has a medical emergency, immediately contact the Mandela Community Hospital. Here at the Mandela County Police Department, we thank you for viewing this instruction. Porém, é claro que existe mais uma instrução, e ela não podia deixar de ser estranha, que é a ordem para que contatos com substitutos não sejam reportados, não importa o quanto os gritos sejam verdadeiros. Calmamente tranquilize a vítima dizendo que a ajuda está a caminho. A ligação pode ser terminada quando eles pararem de responder suas perguntas. Não fale muito, você pode revelar o seu medo acidentalmente. Nada vale o risco. Eu acho que esse modus operandi do governo em lidar com substitutos explica o porquê das propagandas terem sido criadas em 1981, mas mesmo assim ataques ainda ocorrem em 92, quando as gravações ocorrem. As autoridades não podem fazer nada ou simplesmente não querem fazer, talvez pelo medo de arriscarem ainda mais vidas inocentes. Na quarta gravação a gente tem um teste de estresse para bebês, onde é recomendado para que seja gravado a reação da criança com relação ao que vai ser apresentado em seguida. Na sessão 1 a gente tem um suave e tranquilo áudio de passarinhos cantando, o qual a criança reage muito bem. Em seguida a gente pode ouvir ovelhas balindo, porém dessa vez não há respostas. Por outro lado, a gente pode ler algumas mensagens na tela dizendo: "O papai não me cobriu e tem um homem no armário". Após uma transição para a próxima fita, nos é apresentado alguns desenhos e uma historinha escrita por um garoto chamado Mark, de 4 anos de idade. Na narrativa chamada Noite Assustadora, o garoto conta que seu pai não havia olhado debaixo da sua cama naquela noite, então por ter medo de dormir sozinho, ele seguiu para o quarto da sua mãe. Ele estava assustado e podia ouvir alguém batendo na porta. Isso só não era a coisa mais assustadora dessa situação do que o espaço escuro que havia no caminho da escada. Porém, quando ele já estava bem próximo ao quarto, ele podia ver um homem escondido em uma esquina do corredor, e então o garoto caiu no sono. Fim. Eu não preciso nem dizer que esse garoto se trata do mesmo Mark que a gente viu encontrar um substituto em 92. Esse trecho sugere que não é a primeira vez que o Mark precisa lidar com algo estranho acontecendo na sua vida. Agora, não se sabe se o homem escondido na esquina é o substituto de um dos seus pais ou dele mesmo, já que aparentemente nada aconteceu com ele naquela noite. Na sessão 2 são apresentadas imagens para que as crianças demonstrem alguma reação. Primeiro a gente tem um gato, uma família, um balão, um espaço vazio localizado em uma área muito parecida com o que o Mark desenha na sua narrativa, e por último, o intruso. Coincidentemente, também muito parecido com o que o Mark desenhou. A fita de instrução também indica o seguinte: se algo inesperado acontecer durante o teste, deixe o seu orientador saber imediatamente. Esse trecho todo sugere que muito provavelmente após o Mark entregar o seu trabalho na escola, algum professor identificou a possibilidade de algum trauma no garoto e indicou que ele fosse levado a um especialista para que ele pudesse entender melhor o que os desenhos estranhos dele significam. Esse especialista deve ter indicado para que a mãe constantemente usasse essa fita de teste de estresse para o tratamento do seu filho. Por esse motivo a gente vê a foto do espaço vazio que ele tinha medo. Muito provavelmente essa foto foi tirada pela própria mãe de Mark e enviada ao especialista para que ele pudesse colocá-la nesse teste, mas essa é só uma possibilidade.
Passando para o quarto vídeo do canal, diferente do anterior que era um volume inteiro, esse aqui se trata de um compilado mais curto de fitas chamado Alerta de Intruso. A primeira fita é uma produção da Associação de Conscientização sobre o Perigo Infantil, tecnicamente uma propaganda de aviso para que os pais fiquem constantemente atentos aos seus filhos, mais especificamente às crianças pequenas, dando foco nos cuidados ao permitir que as crianças tenham acesso a meios de comunicação, já que elas podem acabar se deparando com conteúdos violentos, sexuais, gráficos e imagens assustadoras. Bom, é claro que em algum momento eles tinham que citar algo relacionado aos substitutos. É indicado que no caso dos pais escutarem seus filhos chorando na frente da televisão, que esperem até ela parar de fazer barulho antes de entrarem na sala. Algo que a mãe representada na animação obedece corretamente, só que... Pelo que as mensagens que surgem após essa cena levemente perturbadora, a mãe entrou em desespero ao perceber que seu bebê havia desaparecido, e crianças sumindo vai ser um tema recorrente nesse compilado, como a gente pode ver em seguida. A segunda parte do vídeo começa com o que parece ser um aviso que certamente foi transmitido na televisão, e ele diz o seguinte: a autoridade local emitiu um aviso de segurança imediato para vários condados. 3.426 crianças desapareceram nos seguintes condados: Condado de Bytorn, Condado de Wexshire, Condado de Mandela e Condado de Yonder. Afaste crianças vulneráveis de qualquer televisão ou meio que possa projetar imagens possivelmente assustadoras. Muito possivelmente esse aviso seja retroativo ao acontecimento que a gente viu ser ilustrado na primeira propaganda, confirmando que o desaparecimento de crianças foi um incidente público e que afetou diversos lugares. Porém, por que os substitutos estariam preocupados em sequestrar crianças e principalmente como eles foram capazes de fazer isso? Até agora a gente não identificou nenhuma informação de que eles agem de forma organizada. Tá certo que eles possuem inteligência para se comunicarem com as suas versões originais, mas nada sobre uma mente coletiva ou algum tipo de organização. Dito isso, a explicação mais plausível para essa situação é que essa figura que a gente viu aparecer no começo do vídeo e também brevemente na televisão, o intruso, não se trata de um tipo simples de substituto, muito pelo contrário. Ele parece ser capaz de capturar indivíduos apenas aparecendo na tela de uma televisão. Isso explica o porquê dele só capturar bebês, sendo eles os únicos pequenos o suficiente para atravessarem as telas. O segundo vídeo se trata de registros de uma investigação feita sobre um caso de alguém se autodeletando, ocorrido no condado de Mandela. Depois de receber reclamações da vizinhança com relação ao barulho de choro prolongado semelhante ao de uma criança, seguido por um estalo alto, um investigador foi enviado para inspecionar a casa na forma de fotos e vídeos. Depois de tirar a foto mostrada anteriormente, o investigador reportou sentir uma sensação avassaladora de pavor e deixou a cena imediatamente. Na procura de providenciar melhor segurança até outro investigador estar disponível, um oficial local se voluntariou para posicionar uma câmera que tiraria fotos a cada 5 minutos do interior da casa onde o evento ocorreu. Na primeira foto do local tirada às 3h34 da manhã, não existe nada muito anormal. Só que em menos de 5 minutos o ambiente fica completamente escuro, porém sem sinal de anormalidade, o que imediatamente muda às 4h45, onde é possível notar a presença de alguém no escuro e o nível de perigo começa a aumentar, estando agora em estado vago. Às 5h20 da manhã, a sala permanece escura e dessa vez sem sinal da figura de antes, enquanto às 5h46 finalmente é possível perceber uma evidência clara do que estava lá dentro. E é claro, a cereja do bolo, às 6h40, a câmera registra o corpo da vítima ser movimentado por alguém que não pode ser visto, tendo parte da cena completamente censurada. A conclusão da investigação se dá pela seguinte mensagem: o sujeito mostrado nas imagens evidentes
é completamente não identificável no momento. O departamento inteiro já descartou a possibilidade de se tratar de um substituto. As imagens referidas foram enviadas para entidades superiores para mais análise. As evidências mostradas não devem e não irão ser divulgadas ao público. Tenente Davis. O interessante aqui é que dessa vez a gente está se deparando com um tipo de substitutos muito diferentes do que o governo divulgou durante os anos 80. E esse aqui parece sair totalmente fora de controle de qualquer autoridade à medida que ele se apresenta completamente invisível e indetectável, tornando muito mais provável que ele mesmo seja o responsável pelo ocorrido com a vítima. O quinto vídeo é simplesmente um trailer do que a gente vai ver durante o segundo volume, mas ele não deixa de ser extremamente importante. De acordo com a fita presente aqui, ela se trata de uma fita instrutiva de como não ficar louco, se referindo à palavra MAD, que claramente é uma sigla para transtorno de consciência metafísica. Pelo que é mostrado, os casos desse transtorno aumentaram em 95% de acordo com os dados levantados no ano de 1982, e esses números alarmantes com certeza chamaram a atenção do governo americano. Em seguida a gente tem uma demonstração de como esse transtorno se desenvolve. De acordo com as instruções, esse transtorno é resultado da exposição à informação verbal que não é desejada, e por conta disso, o número de pessoas se autodestruindo aumentou em 97%. A gente também escuta a indicação de que estar consciente das causas desse transtorno é o principal passo para não ser afetado. É indicado que seja evitado práticas religiosas constantes e para evitar crenças em pensamentos filosóficos. O interessante a se notar aqui é a mensagem presente no final, que faz referência ao dito homem escondido no canto, que foi citado pelo garotinho na sua narração. Bom, com isso a gente já cobriu todas as informações realmente importantes dentro desses vídeos. E por incrível que pareça, não é tão complicado de entender os problemas que perturbam a paz dos Estados Unidos. Só que é mais difícil entender a origem desses problemas. Mas relaxa que a gente pode entender sim. Overthrown, como eu já citei, é uma palavra em inglês que significa destronar, ou seja, retirar alguém da sua posição que ela se encontrava antes, também se referindo ao ato de assumir o lugar de alguém. Do mesmo jeito que os substitutos tentam fazer ao atacar seus originais. E principalmente a mesma coisa que o falso salvador faz ao enganar os pastores, dizendo que ele agora é o único real salvador e ele vai libertar todos de suas ilusões. Porém, é por isso que eu considero o Overthrown um dos vídeos mais importantes até o momento, porque a figura do falso salvador não só se apresenta nesse momento bizarro do vídeo, mas todo o conceito de iludir as pessoas dando falsas esperanças de que elas podem se livrar de um problema tão grande quando na verdade não podem, é visível por todo o Argen. Porém, o falso salvador com certeza é tudo menos o substituto comum. E eu digo isso porque existe um personagem bíblico que age de forma muito parecida, e respostas sobre quem ele pode ser lida na segunda carta a Coríntios. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles é o que suas ações merecem. Não é estranho que em todas as propagandas que prometem dar instruções, na realidade só demonstram métodos de adiar um pouco mais o inevitável, porque esse é o real modus operandi dos substitutos. No vídeo que é explicado o princípio Think, nos é informado que os substitutos usam de guerra psicológica para manipular suas vítimas. Porém, como a gente pode ver, todas as vítimas de substitutos acabam perecendo da mesma forma, tirando suas próprias vidas. O Mark foi atormentado por dias pelo substituto na sua porta, até o momento em que isso foi demais. A vítima da investigação na casa morreu ao tirar a própria vida, muito possivelmente por ter sido atormentada por esse indivíduo invisível, seja lá por quanto tempo. E o substituto da televisão, ele age de forma bem interessante, porque o alvo dele não eram os bebês que ele sequestrou, mas sim os seus pais. É por isso que esses indivíduos ou criaturas são tão perigosos. Eles não agem com inteligência ou organização, porque suas capacidades mentais foram moldadas apenas para atormentar suas versões originais. Atormentar de forma tão constante que eles não precisam sequer tocar um dedo nelas. E o mais assustador disso é que o governo bombardeia a população com propagandas prometendo métodos que consigam lidar com essas criaturas, apenas para sustentar uma falsa sensação de segurança, uma ilusão de que existe alguma forma de eliminar de vez esse mal que atormenta o povo há tanto tempo. Isso indica que o falso salvador ainda está no topo de tudo, manipulando as cordas da população e se satisfazendo com o sadismo do sofrimento de milhares e milhares de pessoas.
Nesse ARG a gente não pode se iludir acreditando que existem esperanças, ou que existe alguma forma de reverter essa situação, porque não vale o risco. Putz! Esse ARG é realmente muito bom. Quando eu comecei a assistir ele, eu realmente não botei muita fé. Mas com o passar do tempo, eu fui vendo por que nego ficou tão abalado com isso tudo. Ele pode não ser um dos mais complicados ou complexos de todos, mas com certeza é um dos mais assustadores. The Mandela Catálogo conseguiu reacender o medo das pessoas pelo escuro, o medo de olhar para o canto e ver alguém te observando de longe. Eu acho isso muito louvável. Como a gente sabe, o ARG ainda não acabou, ainda vai lançar um segundo volume e quem sabe o terceiro. Pelo que o Alex comentou algumas vezes nos vídeos, a intenção dele é fazer esse ARG para sempre. Bora ver se ele consegue fazer isso, né? Então, enquanto isso, bora esperar a parte 2. E com certeza vai lançar uma segunda parte desse vídeo e com certeza toda essa teoria que eu criei aqui vai ir por água abaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, não esquece de comentar e dar o like, falar uma sugestão de ARG pra gente fazer e até a próxima.